Bem-vindo de volta ao Acerto de Contas. Hoje falamos sobre o acordo alcançado entre a Grécia e os parceiros do euro na última cimeira. Francisco Seixas da Costa, porquê é que é tão importante para a União Europeia a participação do Fundo Monetário Internacional num terceiro resgate? Participação essa que pode ser difícil face à insustentabilidade reconhecida pelo próprio FMI da dívida pública grega. Porque a União Europeia, desde o início, aliás, desde os vários processos de ajustamento, nunca quis assumir ela própria uma filosofia de resgate, eu diria, interno, dentro da sua zona económica. O que seria o normal, porque se esta é uma zona económica, não precisam de ir buscar uma espécie de outsourcing fora. Só que o FMI, no fundo, dá-lhes o alibi técnico. É uma forma de cobardia europeia. No fundo, o FMI vai dar-lhes, pela experiência que tem, experiência essa, aliás, que nós conhecemos em vários países e com modelos diferentes de resultados, alguns deles trágicos, outros com algum sucesso. O FMI traz essa dimensão. Além disso, traz dinheiro também. O FMI também está nos A questão nos do variados financiamento processos. de um empréstimo ponto, primeiro, de que se fala, e depois de um terceiro resgate superior a 80 mil milhões de euros, vai ser difícil de fazer aprovar nos diferentes Estados-membros? É difícil, primeiro, porque as pessoas, os vários países, têm a consciência que colocar dinheiro na Grécia, neste momento, sem que haja, do outro lado, uma expectativa de recuperação, porque aparentemente ninguém acredita nessa expectativa de recuperação. Isso, o que é mais, portanto, torna-se um pouco difícil. Eu imagino que os primeiros ministros dos países onde existe um grande euroceticismo ou um greciocetismo elevado devam ter uma grande dificuldade de explicar que vão pedir às suas opiniões públicas para darem autorização para o próprio país participar num resgate a uma Grécia cuja economia aparentemente não tem condições de funcionar, como aliás diz o próprio Primeiro-Ministro grego. Esta entrevista do Primeiro-Ministro grego é um sinal terrível que deve estar hoje a passar pelas várias televisões dos vários países, nomeadamente do Norte da Europa, que torna um pouco difícil a posição dos vários Primeiros-Ministros. A questão, eu acho que nós estamos neste momento a confrontar-nos com um tipo de solução tardia. Isto é, a questão grega é uma questão que está presente no jogo político europeu há muitos meses, há uns anos. E foi o que é interessante nisto é que a Europa não soube atuar a tempo e não soube dar os sinais certos à Grécia. Quando é que deveria ter atuado? Qual era o momento Deveria ter atuado, em primeiro lugar, mais cedo ou mais tarde, a Grécia teria que ter um perdão de dívida, mesmo ao nível da dívida pública. Teve-o na dívida privada, que aliás convém lembrar que foi exatamente a decisão de fazer intervir os credores privados no perdão que desencadeou um momento de grande turbulência nos mercados financeiros europeus. E a dívida pública tem que ser assumida. A questão é o seguinte, nós vivemos numa zona económica que teoricamente tem que ser equilibrada. A Alemanha, nós olhamos para a situação económica europeia e pensamos, estão aqui os que emprestam dinheiro, aqui os que recebem. Nós vivemos num mercado comum, nós vivemos num mercado interno, nós vivemos num mercado que é vantajoso para os grandes países europeus ter este grande mercado. E se não fizermos pagar este tipo de equilíbrios e se não conseguirmos explicar às opiniões públicas que elas só têm a ganhar em apoiar as regiões mais pobres e os países mais pobres dentro da União, porque isso faz parte do equilíbrio global do processo europeu, nós nunca sairemos daqui, porque é evidente que o caminho que se está a fazer é um caminho ao contrário, é o caminho do egoísmo nacional. Naturalmente, que a opinião pública europeia, olhando só para as desvantagens imediatas, nunca terá consciência de que a Europa enquanto tal e a manutenção da Europa enquanto tal é uma vantagem, e é uma vantagem global para todos. Mais do que isso, é global para todos e até mais vantajosa para alguns do que para outros. E este ponto, perdeu-se já esta perspectiva neste momento. Otávio Teixeira, vai ser muito difícil fazer aprovar este novo empréstimo para a Grécia? Eu julgo que não será fácil. Porque... Tem de passar por vários parlamentos, pelo alemão, austríaco, finlandês, espanhol. Ainda hoje o primeiro-ministro espanhol anunciou que essa ajuda vai passar pelo Parlamento. Mas repare, exatamente é como você diz, Carla, mas
digamos que, em termos dos prazos que eu posso visualizar, não quer dizer que sejam assim, são os prazos muito curtos. Por seguinte, na prática, o que está em causa, neste prazo curto, é o chamado empréstimo ponto, ou empréstimo intercalar, para formalmente não haver o incumprimento em relação ao BCE no dia 20 ou no dia 22, é assim. Dia 20. Dia 20. 3.500 milhões de euros. E juntando aquilo que as duas parcelas já não foram pagas ao Fundo Monetário Internacional, aquilo dá a volta dos 7 mil milhões de euros. Os 7 mil milhões de euros, alguém os arranjará. Alguém os arranjará, mesmo que seja por baixo da mesa, certamente que alguém os arranjará. O problema coloca-se depois em relação ao tal terceiro programa dito de assistência financeira. Mas isso é para as calendas gregas. Isto é, teoricamente, é daqui a uns meses, mas na minha perspectiva é para as calendas gregas. Por conseguinte, neste momento, posso estar completamente enganado, e não será esta, eventualmente, a visão do Seixas da Costa, que neste momento este braço de força, o uso desta democracia de canhoneira, tem um objetivo que é correr com o governo grego. O que não deixa de levantar perigos, independentemente de quem é o governo grego ou deixa de ser, porque neste momento, pelo aquilo que se conhece cá de fora, pelo aquilo que se vê cá de fora, melhor, não há alternativas em termos de partidos políticos na Grécia em relação ao Syriza. Para implementar este acordo seria necessário um governo de unidade nacional? Pois, aliás, o Sr. Scholz chegou não, foi o presidente do Conselho do Parlamento Europeu, antes do referendo, chegou ele próprio a propor publicamente, de uma forma desavergonhada, porque não tem que se meter na política alheia de outro país, a substituição do governo de Syriza por um governo de tecnocratas. O meu receio, neste contexto todo e nesta perspectiva de governos, é que se não estejam a criar as condições para o regresso dos coronéis da Grécia ao governo. Porque isso é um risco que seria catastrófico para toda a União Europeia. E já agora, a questão da União Europeia e da zona euro, eu julgo que é absolutamente essencial fazer distinção entre zona euro e União Europeia. Não criar na ideia das pessoas de que não é possível estar na União Europeia sem estar na zona euro. É possível estar. E o problema central que se põe neste momento é em relação aos ditames e às exigências da zona euro. Aliás, no fim de semana passado, os chefes de governo dos países que não estão no euro não estiveram na cimeira. Logicamente, porque o problema não é... Aliás, o Reino Unido já disse que, como não está no euro, não tem de ajudar a Grécia. E agora, exatamente, e este problema, e isto, há pouco falava-se da questão das responsabilidades também, ou seja, da Costa falou nas responsabilidades do governo grego, eu não tenho dúvidas, tem muitas responsabilidades, que também tem muitas responsabilidades. Agora, não sejam... Dizer, o referendo vai piorar a negociação? Não podemos colocar a questão entre a forma, a comparação entre a forma e a substância. A forma pode ser má, agora a substância que é aquilo que interessa e que importa. Mas eu julgo que uma grande responsabilidade do governo grego foi politicamente a incoerência, a contradição das suas próprias posições. O querer acabar com a austeridade mantendo-se no euro. Quer dizer, o euro transformou-se. Mas esse é o sentimento nacional grego. Mas, esse é o sentimento de querer manter-se no euro, que tenta acabar com a austeridade. O governo apresentou-se propondo isso. Quer dizer, eu não acredito que sejam incompetentes, com toda a sinceridade. Estou a falar com sinceridade. Do ponto de vista económico e político, que sejam incompetentes. Por conseguinte, eles sabiam, ou deveriam saber melhor, que isto não é possível. Porque essa é a política da zona euro. Quer dizer, tem de haver... A política da austeridade é intrínseca à zona euro. Mas não há alternativa possível. Mas não acha que pode ter havido um erro de cálculo
Eu, olhando para algumas declarações na altura das eleições, em fevereiro, fiquei com a sensação do seguinte. Fiquei com duas ideias. A primeira era que o governo grego achava que a União Europeia nunca se daria ao luxo de ir criar uma crise global sobre a moeda única com base numa economia que representa 2% da economia da União Europeia. Depois, achei sempre que o governo grego estava à espera de, ao lançar o seu grito de revolta, criar uma espécie de uma onda europeia que acabaria por contaminar os vários governos europeus. Ora bem, nem a primeira coisa sucedeu, nem a segunda teve lugar. Mais recentemente, eu diria que, com os aspectos mediáticos, a tragédia da situação grega acabou por ser um bocadinho mais evidente. Mas, portanto, a sensação que eu tenho é que há um erro de cálculo... Admitido pelo próprio Primeiro-Ministro nesta entrevista. O Tsipras admitiu há pouco, precisamente quando disse: eu estava convencido que a voz de um povo seria ouvida na União Europeia, na zona euro. E não foi ouvida. A voz não... Otávio, há um ponto que a gente já não se lembra, mas em 2012, a certa altura, o primeiro-ministro Papa Andreu perdeu o poder, precisamente por pressão alemã e francesa. Foi a senhora Merkel e o senhor Sarkozy, na reunião de Cannes, em que o Papa Andreu anunciou que ia fazer um referendo. Exatamente. E foi-lhe dito, foi-lhe criada uma total e completa impossibilidade e ele teve que se demitir. Nessa altura. Portanto, a ingerência nos assuntos internos da Grécia por parte da tutela europeia já é antiga e deve ser muito difícil para um cidadão grego. Nós sofremos isso a um nível mais reduzido, perceber que toda a estratégia que define o seu futuro não passa pelas suas mãos. E por isso mesmo, o recurso ao referendo era uma forma, no fundo, de dar ao primeiro-ministro grego um reforço no plano internacional. Mas prejudicou ainda mais todo o processo, em sua opinião? Não, eu só acho que há uma incoerência que é mais do que evidente hoje, de que vai-se para um referendo em que se diz não a um conjunto de medidas de austeridade e a seguir 48 horas depois senta-se numa mesa a dizer sim a um conjunto de medidas que ainda é mais gravoso. Há aqui uma grande incoerência. O facto do Primeiro-Ministro ser hoje apoiado pelos partidários do sim e por poucos partidários do não, também é algo um bocadinho esquizofrénico. Quer dizer, e, portanto, o Primeiro-Ministro... A ironia do destino. As medidas vão ser aprovadas com os votos da oposição. Completamente. Porque só podiam fazer. Também deve haver um processo de alguma coerência interna de alguns setores do Syriza que dizem que nós éramos contra, porque é que agora somos a favor. Agora, o primeiro-ministro grego também está aqui numa situação muito complicada, pela simples razão de que, como ele disse, ele tem que gerir uma situação para além da bolha ideológica, como ele dizia. E, portanto, está a ser pragmático. Perante os factos. Agora, eu não sei se esse pragmatismo o salva. E salva a Grécia. Não faço ideia. Aliás, não sei, confesso que neste momento não sei o que é que salvaria a Grécia. Mas o problema do euro, que ao fim e ao cabo é essa a questão que o Tsipras referiu há pouco, naquele excerto que ouvimos, é que o problema do euro não é um problema ideológico. Não é um problema ideológico, não tem nada a ver com a esquerda ou com a direita. O problema do euro aqui é o problema da sustentabilidade de um país dentro de uma moeda única se não tem condições para isso. Porque é o seguinte, eu julgo que ele está errado, ou melhor, quando utiliza esta questão do ideológico, como digamos, não está a ser sério. Porque o problema é que ele é defensor, e o Syriza, de um modo geral, em termos globais, embora o Syriza seja, ao fim e ao cabo, uma coligação, seja uma coligação, Syriza contra o euro há muito tempo. O Syriza sempre favorável ao euro. Aliás, repare, quando o Syriza foi eleito e fez as primeiras reuniões em Bruxelas, a primeira declaração, quer do Tsipras, quer do Varoufakis, foi que a pertença à zona euro não estava minimamente em causa. E isto é que me parece completamente desastroso. Esse é o sentimento profundo do povo grego. É que o problema do euro, mas isso é uma questão que tem de se explicar. Se um governo quer ser sério politicamente, tem de explicar, capacidade de liderança, explicar quais são as alternativas possíveis e quais são os resultados possíveis ou previstos dessas alternativas. Porque o euro transformou-se, não é só na Grécia, também noutros países, incluindo Portugal, mas na generalidade dos países da zona euro, é como o novo bezerro de ouro da era moderna. Quer dizer, os devotos ao bezerro de ouro euro, mais do que devotos, são beatos, claramente, beatos, que não podem pôr minimamente em causa a questão da pertença ou não pertença à zona euro.
enquanto a zona euro for uma zona de moeda única. Porque uma coisa completamente diferente, por exemplo, seria ser uma moeda comum, não uma moeda única. Porque a moeda única é que põe em causa os tais desequilíbrios e que provoca os tais desequilíbrios nos países ditos periféricos, em benefício dos países do centro. Porque, como o Seixas da Costa há pouco referia, a zona euro serve e tem servido para refortalecer, por exemplo, a Alemanha. Mas não só. A Alemanha, ali a Holanda. Há 3 ou 4 países que ganham muito e muito com a existência do euro. Não é por acaso, aliás, que a senhora Merkel, neste fim de semana, fez uma declaração dizendo: se não houver euro, não há União Europeia. Quer dizer, a Alemanha está fundamentalmente interessada na União Europeia por causa do euro. Para a Alemanha, segundo a senhora Merkel, se desaparecer o euro, nós saímos da União Europeia. Mas o problema para a Alemanha, sem o euro, é que o marco seria fortemente apreciado. É evidente. E a Alemanha, em termos como país exportador, que é a sua grande força no plano internacional, teria grandes dificuldades. E, portanto, o euro, no fundo, protege-os, garante-lhe um mercado próprio, que é o mercado dos países da União Europeia, e garante-lhe, inclusivamente, a própria gestão da própria moeda dos outros países. Mas, nesta altura, não teria muito a perder com uma saída da Grécia? Bom, teria a perder no imediato, até porque muitos dos créditos que a Grécia tem são sobre os países europeus, nomeadamente a França e a Alemanha. Eu acho que... Mas estaria disposta a pagar esse preço? Eu acho que... Pode ser últimos acontecimentos? Eu não sei se não terá que pagar, quer dizer, a sensação que eu tenho é que há aqui um jogo também de teatro, no sentido de tentar provar, primeiro tentar criar a naturalidade da saída da Grécia do euro. Isto é, tentar começar a induzir na opinião pública a inevitabilidade, não por decisão de natureza política, mas pelos factos. Eu acho que o que se gizou no último fim de semana é uma espécie de um quadro em que a Grécia fica, ou tenta ficar, e depois se constata que não é possível ficar. E ao mesmo tempo vai aparecer, vou-lhe dizer que vai aparecer, no momento em que essa constatação se fizer, vai aparecer um projeto de ajuda à Grécia e um projeto de ajuda à saída da Grécia e um projeto para tornar mais soft e uma almofada para a saída da Grécia. Isso estará preparado, seguramente. E é, no fundo, a ideia de que o abalo dentro da União Europeia pela saída da Grécia não será excessivo, tanto mais que os países se predispõem a dar esse apoio à Grécia. E isso é num prazo de meses. Aquilo que eu dizia há pouco é num prazo de meses. Eu não sei se não será de semanas. Eu devo confessar que não sei se não será de semanas. Eu admito que seja, pode ser, no prazo de meses, mas com uma, ou seja, com uma contrapartida. A saída de Syriza do governo. Quer dizer, não tenho a mínima dúvida. Que análise é que faz Seixas da Costa relativamente à política interna? O Primeiro-Ministro Alexis Tsipras diz que quer continuar, não quer fugir às responsabilidades. Terá condições para continuar? Eu vejo com grande dificuldade que ele possa continuar sem a realização de eleições. Porque é muito difícil. Há um problema aqui de legitimidade, a certa altura. Um primeiro-ministro que é apoiado pela oposição para a tomada de medidas cria uma situação difícil para si próprio e para o contexto interno. E, portanto, um processo relegitimador é quase inevitável. Resta-me saber qual é o contexto em termos de situação interna em que esse processo tem lugar, porque as eleições não se fazem, na Grécia têm que ser convocadas com cerca de 30 dias. Quer dizer, entrar num processo eleitoral num momento destes é introduzir, enfim, fatores de instabilidade à instabilidade já existente. Quer dizer, não é isto que vai levar a uma regeneração da vida política interna grega. Há o risco de um golpe de Estado como... Não acredito. Hoje em dia, aparentemente, essa questão aparentemente está controlada, aparentemente há uma atitude por parte dos militares, que aliás já foram alguns expurgados no passado, porque aparentemente teria havido umas pequenas reuniões, etc. E, portanto, a dimensão militar, até porque os militares gregos, se acaso ousassem isso, colocar-se-iam no quadro militar europeu numa situação muito difícil e no quadro NATO também numa situação muito difícil. Como é sabido, a Grécia, e não é por isso e não é por acaso que os Estados Unidos estiveram tão interessados no caso grego, a Grécia tem uma grande dependência em termos militares do aparelho NATO, como tem todos os países que fazem parte da NATO, mas naquele caso específico, porque é o flanco do sudeste europeu
com grande importância. E, por outro lado, também há a ironia, de facto, da Alemanha ser um dos grandes beneficiários do rearmamento do exército grego, que vive na permanente tensão com a Turquia, curiosamente também 2 países NATO, e que tem um orçamento militar absolutamente desproporcionado. E não é por acaso que está dentro do governo grego um partido de direita que tem precisamente o Ministério da Defesa. Mas esta questão geopolítica passou para segundo plano nesta altura? Eu acho que ela esteve sempre em cenário de fundo. Se quer que lhe diga, não me parece que esta seja a questão essencial. Não me parece que esta seja... Já agora, só para clarificar uma questão, há pouco quando falei nos coronéis e repito, isso não significa que tenha de passar por um golpe militar. Quer dizer, é impor uma gerência do país em termos duricíssimos, como se fossem os coronéis, porque tivemos os coronéis na Grécia. Agora, isso também julgo que é difícil haver um golpe militar num país da União Europeia, porque isso teria de ser expulso imediatamente da União Europeia, do meu ponto de vista. Sim. Não sei se seria, se não, mas teria de ser, deveria ser. Não era isso que estava a sugerir. Não, mas não estou a sugerir a questão do golpe militar. Agora, em termos do o país ser governado de forma autoritária, pronto, para ser mais claro, de forma autoritária, eu julgo que isso está nas previsões de algum, e é possível que isso venha a suceder. Há um ponto importante que nós não devemos esquecer em toda esta questão, que é a nossa questão, que é a questão portuguesa. E penso que aquilo que foi uma leitura benévola relativamente às consequências de uma eventual saída da Grécia para Portugal, penso que é de grande inconsciência. Se acaso a Grécia sair do euro, o euro tem que dar sinais de maior credibilidade, porque há um abanão, digamos, sobre o euro. E esses sinais de maior credibilidade significarão, muito provavelmente, a necessidade dos países que ficam se comprometerem a um conjunto mais estrito de regras. Ora bem, Portugal... Avançar-se-á para o federalismo? Não acredito que haja condições políticas neste momento na Europa, a nível das opiniões públicas europeias, dos parlamentos europeus, das reformas constitucionais que isso implicaria para dar um salto federal. A Europa, o aprofundamento da Europa normalmente só acontece quando os países estão satisfeitos com o momento da Europa que está. Ora, hoje em dia, os países não estão satisfeitos com a Europa que têm, a maioria dos países. Pelo contrário, como a maioria das opiniões públicas... E os povos ainda mais. Como? E os povos ainda mais. Exatamente. Como a maioria das opiniões públicas estão neste momento a considerar que a culpa é da Europa para as situações que vivem, e como a maioria dos governos, de uma forma, digamos, um bocadinho também cobarde, estão sistematicamente a dizer que as vantagens, tudo que corre bem é com eles, tudo que corre mal é com a Europa, está-se a criar um ambiente muito negativo face à Europa. E, por outro lado, também há um ponto aqui que tem a ver com as lideranças e a propósito do caso grego. Há uma falta de atenção, há uma falta de capacidade dos líderes europeus de fazerem uma pedagogia das suas opiniões públicas, quer na Grécia, quer noutros países europeus. A Alemanha não consegue ou não quer, mas quando digo a Alemanha não digo só a CDU, CSU, digo também o SPD. Não fazem uma pedagogia das vantagens que a Alemanha tem de estar na União Europeia e de ser um elemento central da União Europeia. E esse elemento é terrível. E nós não temos essa pedagogia. Isso cria nas opiniões públicas esta distanciação e mais o recuo para uma dimensão nacional e para os interesses nacionais. Muito rapidamente, Otávio Teixeira, estes desenvolvimentos com o Syriza na Grécia vão ter impacto sobre o apoio a outros movimentos semelhantes em países como Espanha? Não sei, sinceramente, não sei, mas eu admito que possa ter, digamos, influências até contraditórias. Mas suscita uma questão... Não temos tempo para desenvolver, quando se chama, por exemplo, e eu agora falo em termos de programas, não estou a falar dos partidos em si, os programas, por exemplo, do Syriza e do Podemos em Espanha, que são revolucionários. Quer dizer, quem ler os programas, é verdade. Aqueles programas são sociais-democratas. Sociais-democratas, o Olaf Palme subscreveria esses programas e, por conseguinte, está-se a criar também, em grande parte, esta ideia de que são revolucionários, quando é o problema, aliás, o Seixas da Costa há pouco referiu, o problema dos partidos, a nível europeu, dos partidos de direita e os partidos sociais-democratas ou socialistas da União Europeia, que neste momento, digamos, há uma convergência de posições. Quer dizer, aquilo que, não no tempo
da Carla, sinceramente, mas no nosso tempo, quando eu falei no Olaf Palme e outros, quer dizer, quer a social-democracia europeia, neste momento é considerada completamente revolucionária. Isto é um retrocesso em termos político-ideológicos, aqui sim ideológicos, a nível da União Europeia, preocupante. E assim terminamos este Acerto de Contas. Agradeço aos dois a presença neste programa. Obrigada pela companhia.